Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas à parte 2 da aula do tapete. Olha como é que tá ficando. Nessa aula, nós vamos continuar a partir da finalização da carreira de número 7, tá bom? Então, vamos lá para a nossa aula. Então, gente, o último ponto que eu fiz da 7ª carreira foi essa diminuição aqui. E agora, para finalizar, eu vou aqui no próximo ponto de base e vou inserir minha agulha e fazer um ponto alto, tá? Então, eu fiz aqui meu ponto alto. Como a gente iniciou a carreira dentro desse leque aqui, a gente vai finalizar ela com um ponto alto antes do leque, tá bom? E depois disso, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui na minha segunda correntinha, 1, 2, e venho aqui, insiro minha agulha e faço um ponto baixíssimo, tá bom? E pronto, fechei a minha carreira. E agora, pra gente fazer a próxima carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui, e mais outro aqui dentro do leque, pra gente iniciar a próxima carreira dentro do leque, tá bom? Vou subir 2 correntinhas, 1, 2, vou fazer um ponto alto aqui dentro, e vou fazer 2 correntinhas de espaço, vou fazer mais 2 pontos altos aqui dentro do leque, e 2. Agora, eu vou fazer um ponto alto aqui, o ponto alto de base, e vou fazer mais outro ponto alto no ponto alto seguinte. E agora, eu vou fazer uma diminuição, assim como eu fiz na carreira de baixo, tá? E aí, a gente vai fazer da seguinte forma, existe essa diminuição aqui na carreira de base, tá? E depois existem 2 pontinhos ao lado dela, um do lado direito e outro do lado esquerdo. A gente vai vir aqui do lado direito e fazer metade de um ponto alto, tiro apenas 2 laçadas e fico com 2 na agulha, tá? Depois eu pulo essa diminuição e venho no próximo ponto, que é o ponto do lado esquerdo da diminuição, e faço metade de um ponto alto também, tirando apenas 2 laçadas. E agora fico com 3 laçadas na agulha e puxo o meu fio, fechando todas elas, tá? E aí fica dessa forma. Aí eu venho no próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo ponto, faço um ponto alto. E no leque, dentro do leque, faço 2 pontos altos. 1 e 2. Faço 2 correntinhas, 1, 2. Faço mais 2 pontos altos. 1 e 2. E depois disso, eu vou continuar fazendo pontos altos. Faço aqui no próximo ponto de base um ponto alto. No próximo ponto de base, faço outro ponto alto. E depois a gente chegou aqui perto da diminuição, né? Então, eu vou pegar esse ponto da direita e fazer metade de um ponto alto. Depois, eu vou pular a diminuição e fazer no ponto da esquerda também metade de um ponto alto, tá? Então, eu tiro apenas 2 laçadas e fico com 3 na agulha. Puxo o meu fio e passo ele por todas as laçadas. E aí, a minha carreira vai ficando assim, tá? Vou fazer isso por toda a carreira e quando chegar no final, eu volto com vocês. Pronto, gente. Cheguei aqui no final da minha 8ª carreira. Vocês podem ver que eu fiz também um ponto alto sobre esse pontinho aqui, tá? A gente nunca pode esquecer de fazer o último ponto. Porque como a gente iniciou aqui, ó, a carreira dentro do leque, a gente não pode esquecer de fazer esse ponto aqui, tá bom? E agora, eu faço um ponto baixíssimo aqui dentro da segunda correntinha onde a gente subiu. E aí, eu vou cortar o meu fio, porque a gente vai trocar de cor agora, tá? Vou deixar mais ou menos um espacinho pra eu fazer o arremate, tá? Cortei meu fio. Vou vir aqui agora com uma agulha mais fina, vou puxar meu fio, vou levar ele lá pra trás, ó. Venho no próximo pontinho, pego, levo ele lá pra trás. Venho aqui no ponto de onde ele saiu, ó. Pego, puxo pra frente e depois puxo pra trás. E aí, vai ficar esse acabamento aqui, tá? E depois a gente arremata ele no final. Agora, eu vou pegar o fio bege pra gente iniciar a próxima carreira. Pronto, gente, peguei aqui meu fio bege e a minha agulha 9mm. E agora eu vou vir aqui em qualquer lequezinho desse, lembrando que o meu fio pra arremate tá aqui, então eu vou evitar colocar no mesmo lugar, tá? Pego aqui meu fio bege, trago ele pra dentro do meu leque,
Venho aqui com a pontinha dele que tá cortada, ó, e posiciono ele aqui em cima pra gente ir escondendo. Pego o meu fio aqui atrás e faço minha primeira correntinha. Depois disso, eu vou fazer outra correntinha e vou fazer um ponto alto aqui no mesmo lugar, tá? Dentro do leque. Lembrando que a gente vai esconder o fio lá atrás, tá bom? Então, eu fiz um ponto alto. Agora, eu vou fazer duas correntinhas, uma e duas, e vou fazer 2 pontos altos dentro do leque, tá? Sempre escondendo o fio lá atrás. Fiz meu primeiro ponto alto e vou fazer meu segundo ponto alto. Opa! Tiro 2 laçadas e tiro mais 2 laçadas. E tenho aqui o meu leque na cor bege. E depois que eu escondi esse fio, eu vou continuar com ele, fazendo pontos altos aqui, ó, escondendo ele dentro desses pontos altos, tá? Mas se você quiser, você pode não esconder ele e depois arrematar no final, tá? Então, eu vou continuar aqui fazendo um ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira de base, tá? E a gente vai fazendo pontos altos até chegar ali em um ponto antes da diminuição da carreira anterior, tá bom? Que é onde a gente vai fazer a próxima diminuição. Então, aqui falta mais um ponto alto. Tiro 2 laçadas e tiro mais 2. E agora, eu vou fazer a minha diminuição, tá? Então, eu tenho aqui esses 2 pontinhos da carreira de base, um do lado direito e outro do lado esquerdo da diminuição, tá bom? E então, eu pego aqui, ó, nesse próximo pontinho, que é do lado direito da diminuição, faço metade de um ponto alto. E depois disso, eu vou pular a diminuição da carreira de base e vou no próximo pontinho e vou fazer outra metade de um ponto alto, tá? Então, eu vou tirar apenas 2 laçadas e vou ficar com 3 laçadas na agulha, puxo o meu fio e tiro todas as laçadas, fazendo uma diminuição, tá bom? Vou continuar fazendo pontos altos. Fiz o meu primeiro ponto alto depois da diminuição, vou fazer o meu segundo ponto alto depois da diminuição, e agora eu vou fazer o meu terceiro ponto alto depois da diminuição, tá? Se você quiser, você já pode cortar esse fio aqui, ó, porque a gente já prendeu ele bem, então eu vou cortar bem rentinho aqui, ó, pronto. E agora eu posso continuar o meu trabalho, tá? Vou fazer aqui, ó, meu ponto alto. E agora eu vou inserir 2 pontos altos dentro do leque. Um ponto. E agora eu vou fazer o outro ponto pra gente formar um novo leque aqui em cima dessa carreira, tá? Vou fazer 2 correntinhas, uma, 2, e vou fazer 2 pontos altos dentro do leque. Fiz o meu primeiro ponto e vou fazer o meu segundo ponto, tá? E pronto. Essa carreira vai ser toda nessa sequência, eu vou fazendo aqui e quando chegar no final eu volto com vocês, tá bom? Pronto, pessoal, cheguei ao final da minha 9ª carreira e olha como é que tá ficando o nosso tapete. Nessa 9ª carreira, o trabalho começou a embabadar um pouquinho. Embabadar é isso aqui, ó, criar esses volumes, tá? Como se o trabalho tivesse com muitos aumentos, então ele vai ficando com esses volumes, tá bom? E embabadar é o contrário de repuxar. Repuxar, o trabalho vai ficando assim, ó, querendo virar pra cima, né? E já o embabadar é isso aqui, ó, criar volumes em toda a peça. Então, por isso, eu vou trocar de agulha de novo e vou pegar a minha agulha mais fina, agulha de número 7, tá? Mas primeiro eu vou fechar essa carreira aqui na segunda correntinha fazendo um ponto baixíssimo, tá? Então, venho aqui na minha segunda correntinha e faço um ponto baixíssimo pra fechar essa carreira. E agora eu vou pegar a minha agulha de número 7. E isso é super comum de acontecer, tá, gente? Ainda mais quando a gente trabalha com fio de malha em uma peça circular. Isso é bem comum de acontecer, por isso que é bom estar preparada, né, com outras agulhas ou a gente saber como fazer, né, sem a agulha, que é fazer o ponto mais largo, tá bom? Então, eu vou aqui com um ponto baixíssimo no meu próximo ponto alto, tá? E vou fazer mais um ponto baixíssimo dentro do leque pra gente iniciar a próxima carreira dentro do leque. Vou fazer 2 correntinhas de subida e vou fazer um ponto alto dentro do leque, assim. Vou fazer 2 correntinhas, uma, 2, e vou fazer 2 pontos altos dentro do meu leque, tá bom? E aí, vou formar um outro leque, né? Fiz meu primeiro ponto alto, vou fazer o segundo ponto alto.
E aqui fora do leque, a gente vai fazer pontos altos em cima dos pontos altos de base, tá bom? Então, fiz aqui meu primeiro ponto alto, vou no próximo, faço o meu segundo ponto alto. Opa! Faço o meu segundo ponto alto aqui. Vou fazer mais 2 pontos altos, ó, 1 e 2, e depois eu vou fazer a diminuição aqui, tá bom? Então, venho aqui, faço um ponto alto e vou fazer o meu último ponto alto completo no ponto seguinte, tá? Então, venho aqui, ó, e faço mais um ponto alto. E aqui eu vou fazer uma diminuição unindo esses dois pontos, tá bom? Então, eu vou fazer assim, vou inserir a minha agulha no próximo ponto, vou fazer metade de um ponto alto. Vou pular a minha diminuição e vou no próximo ponto e vou fazer metade de um ponto alto também. Puxo apenas 2 laçadas e fico com 3 laçadas na agulha. Puxo meu fio passando por todas as laçadas e vou fazendo pontos altos nos pontos de base, tá? Essa carreira vai ser a mesma sequência da carreira anterior, então eu vou fazendo aqui e quando chegar no final eu volto com vocês, tá bom? Pronto, gente, cheguei aqui ao final da minha 10ª carreira. Agora eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui nessa correntinha pra gente finalizar, tá bom? Fiz meu ponto baixíssimo. Agora eu posso cortar o meu fio, tá? Vou cortar aqui. Pronto, gente, depois com o meu fio cortado, eu vou puxar ele aqui, ó, e vou vir com a agulha mais fina e passar ele pra trás no próximo ponto. Vou passar pra trás. E depois, venho aqui, ó, insiro a minha agulha no ponto onde ele saiu e passo ele pra trás novamente, tá bom? Assim. E aí, depois desse fio aqui, a gente vai arrematar, tá? Agora, eu vou vir com a minha agulha e vou em outro pontinho desse aqui, ó. Pego o meu fio rosa, que é o que a gente vai iniciar na próxima carreira, tá? E vou inserir aqui dentro do meu leque, tá bom? Vou inserir aqui, depois eu passo esse pedaço de fio pra cima pra gente ir escondendo ele, tá? Faço minha primeira correntinha e vou fazer a minha segunda correntinha, tá? Venho aqui dentro do leque e vou fazer um ponto alto, escondendo o fio de trás, tá bom? Então, aqui eu fiz o ponto alto, vou fazer 2 correntinhas, 1 e 2, e vou fazer mais 2 pontos altos dentro do leque, tá bom? Então, aqui eu fiz meu primeiro ponto alto, e agora eu vou fazer o meu segundo ponto alto dentro do leque. E agora, gente, pra continuar, a gente vai pular esse próximo ponto aqui, ó, esse ponto aqui do leque, e a gente vai inserir nossa agulha no próximo ponto, tá? É nesse aqui, ó. A gente vai fazer, então, uma diminuição de um ponto, tá bom? Então, essa aqui vai ser a nossa primeira diminuição e lá na frente a gente vai fazer a nossa segunda diminuição, tá? A segunda diminuição vai ser com 2 pontos. Então, aqui eu já fiz 2 pontos altos e no total eu vou fazer 4 pontos altos completos depois da primeira diminuição que a gente fez, tá bom? Então, aqui eu vou fazer meu quarto e último ponto alto completo, tá? Pronto. Agora, no próximo ponto, eu já vou iniciar a minha diminuição, tá bom? Vou inserir minha agulha e vou fazer metade de um ponto alto. Então, aqui eu tiro apenas 2 laçadas e pulo a diminuição, depois vou no próximo ponto alto e faço metade de um ponto alto, tá? Fico com 3 laçadas na agulha, puxo meu fio em todas as laçadas e vai ficando assim, tá? Agora, eu vou continuar fazendo pontos altos sobre pontos altos. Aqui eu vou fazer meu primeiro ponto. No total, a gente vai ter 4 pontos altos depois dessa diminuição, tá? Fiz meu segundo ponto, vou fazer o terceiro ponto. E agora, vou fazer meu quarto ponto. Quarto ponto após a diminuição, tá? Agora, a gente vai fazer outra diminuição pulando esse próximo ponto alto, tá? E vou fazer 2 pontos altos dentro do leque. Fiz meu primeiro ponto. E vou fazer meu segundo ponto alto. Tiro 2 laçadas, tiro mais 2, faço 2 correntinhas, 1, 2, e venho no meu leque e faço mais 2 pontos altos. 1, e vou fazer meu segundo ponto. Tiro 2 laçadas, tiro mais 2, tá bom? E agora eu vou pular o ponto seguinte para fazer a diminuição e vou no próximo ponto e faço um ponto alto, tá?
Então, agora a gente vai fazer 4 pontos altos, depois a gente vai fazer a diminuição, tá? Então, eu vou seguindo assim por toda essa carreira, tá, gente? É a mesma sequência, eu vou finalizar aqui e quando eu terminar eu volto com vocês. Pronto, gente, cheguei ao final da minha 11ª carreira. Lembrando que eu vou pular esse ponto aqui, não vou fazer, porque a gente fez diminuições, então eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui na minha segunda correntinha, tá? Pra gente fechar a carreira. Vou fazer mais 2 pontos baixíssimos, um aqui em cima desse ponto alto e outro dentro do nosso lequezinho, tá? E agora eu vou subir 2 correntinhas e vou trabalhar um ponto alto aqui dentro do leque. Vou fazer 2 correntinhas, 1, 2, e vou trabalhar mais 2 pontos altos dentro do meu leque. Então, aqui eu tenho meu primeiro ponto alto, e agora eu vou fazer o meu segundo ponto alto, tá? E essa carreira vai ser exatamente igual à carreira de baixo, tá? Eu vou pular o ponto seguinte, pra gente fazer a diminuição de um ponto, e vou continuar fazendo pontos altos sobre pontos altos, tá? Vou fazer aqui o meu terceiro ponto alto. E agora eu vou fazer meu quarto ponto alto dentro do ponto alto de base seguinte, tá bom? Então, eu fiz aqui meu quarto ponto e agora eu vou iniciar a diminuição, tá bom? Vou fazer metade de um ponto alto, tirando apenas 2 laçadas, e vou pular a diminuição, inserindo minha agulha aqui nesse ponto, tá bom? Vou fazer metade de um ponto alto e fecho todas as laçadas. Vou seguir fazendo pontos altos, no total 4 pontos altos depois da diminuição, tá? Então, aqui eu vou fazer meu segundo ponto alto, vou fazer meu terceiro ponto alto. E depois eu vou fazer meu quarto ponto alto, depois da diminuição, tá? E pronto, vou pular esse ponto de base pra gente fazer a diminuição e vou fazer 2 pontos altos dentro do meu leque, tá bom? Fiz meu primeiro ponto alto e agora eu vou fazer meu segundo ponto alto dentro do leque. Vou fazer 2 correntinhas, 1, 2. Depois das 2 correntinhas, faço mais 2 pontos altos dentro do meu leque e vou seguir assim da mesma forma por toda a carreira, tá bom, gente? Quando chegar no final, eu venho aqui e volto com vocês. Pronto, gente, cheguei aqui ao final da minha 12ª carreira e agora eu vou fazer um ponto baixíssimo na segunda correntinha pra gente fechar essa carreira, tá bom? Fiz aqui meu ponto baixíssimo, agora a gente vai trocar pra cor amarela, então eu vou cortar o meu fio, vou deixar aqui mais ou menos 10 centímetros e vou cortar esse fio, tá? Depois com o fio cortado, eu peguei minha agulha de 4 milímetros e vou passar essa ponta do fio lá pra trás, vou inserir minha agulha no próximo ponto. Assim, ó, vou pegar essas 2 alcinhas dele, passar meu fio lá pra trás, venho aqui no ponto de trás, de onde ele saiu, e puxo lá pra trás, tá bom? Então, ficou assim, depois a gente vai arrematar esse fio. Agora, eu vou vir aqui em outro leque, pode ser nesse aqui, tá? E vamos iniciar a próxima carreira. Pronto, gente, peguei aqui minha agulha de 7 milímetros e meu fio amarelo, vou passar ele dentro do leque, e agora a pontinha do fio eu vou trazer aqui pra cima pra ficar bem escondida e presa também, né? Vou puxar esse fio lá atrás, fazendo minha primeira correntinha, e aí vou fazer minha segunda correntinha para dar a altura dos próximos pontos altos, tá bom? E aí, eu vou fazer um ponto alto aqui dentro desse leque, tá bom? E pronto. Vou fazer 2 correntinhas, 1, 2, e vou fazer mais 2 pontos altos dentro do meu leque. 1 e 2 pontos altos. Sempre lembrando de esconder aquele fio lá atrás, tá? E agora eu vou pular o próximo ponto, tá? E vou vir no outro e fazer um ponto alto. Essa carreira também vai ser igual à carreira de baixo, tá bom? Então, eu vou fazer aqui pontos altos até chegar em um ponto antes da diminuição da carreira de base, tá? E quando eu fizer, eu volto com vocês. Pronto, gente, cheguei aqui um ponto antes da minha diminuição da carreira de base e vou fazer metade de um ponto alto, tá? Tiro apenas 2 laçadas, venho nesse ponto aqui, ó, eu pulo primeiro a diminuição e depois venho nesse ponto e faço metade de um ponto alto. Fico com 3 laçadas, puxo meu fio dentro dessas laçadas, fechando todas elas, tá? Agora, eu vou fazendo pontos altos em cima dos pontos altos da carreira de base, tá bom? Então, fiz aqui meu primeiro ponto, vou fazer meu segundo ponto alto. Opa!
vou fazer meu terceiro ponto alto. E agora, o meu quarto ponto alto, tá bom? Depois da diminuição. Vou pular esse ponto aqui de base e vou dentro do meu leque e vou fazer 2 pontos altos. 1 e 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas, 1, 2, e venho aqui, ó, dentro do meu leque, faço 2 pontos altos novamente. 1 e 2. E aí, eu vou seguindo essa sequência por toda a carreira. Quando eu chegar no final, eu volto com vocês, tá bom? Pronto, gente. Cheguei aqui no final da minha 13ª carreira. Agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo na minha segunda correntinha para fechar a carreira. E essa foi a nossa última carreira de pontos altos. Na próxima carreira, a gente vai fazer o acabamento em ponto rendinha, tá bom? Então, eu vou fazer uma correntinha no próximo ponto. Eu vou fazer um ponto baixíssimo, depois eu faço uma correntinha. E depois, dentro do leque, vou fazer um ponto baixíssimo, depois faço uma correntinha, dentro do leque, novamente, faço um ponto baixíssimo e faço uma correntinha, tá? Venho no ponto alto, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha, no próximo ponto alto, faço um ponto baixíssimo. E aqui dentro do leque, a gente sempre vai fazer 2 pontos rendinhas, porque a gente tem 2 correntinhas na carreira de base, tá bom? Então, eu vou seguir fazendo esse ponto rendinha por toda a carreira e quando eu chegar no final, eu volto com vocês. Pronto, gente, cheguei aqui no final da carreira de acabamento e agora eu posso cortar meu fio, tá? Então, eu vou deixar aqui uns 10 centímetros mais ou menos, vou pegar minha tesoura e cortar esse fio, tá bom? Agora, eu venho aqui, ó, puxo esse fio, tá? Venho com a agulha mais fina de 4 milímetros, vou inserir ela aqui nesse próximo ponto, vou puxar meu fio lá pra trás, vou ajustando um pouquinho, tá? E agora, venho nesse ponto anterior aqui, ó, insiro minha agulha e puxo o fio lá pra trás novamente, tá bom? E ficou assim a nossa carreira de acabamento. Eu vou fazer os arremates dos fios lá atrás e quando eu terminar eu volto com vocês. Pronto, gente, esse é o nosso tapete finalizado com os arremates já feitos. Olha as cores como combinam entre si, olha os detalhes, o acabamento. Olha esse acabamento em ponto rendinha, como deu um charme na nossa peça, tá? E esse é o resultado final. Eu espero que vocês realmente tenham gostado da videoaula. E até a próxima!